sabe que demente significa aquele que está fora da mente. Eventualmente, claro que às vezes a gente conversa sozinho, sem abrir a boca. Sim. Exceto em novela ou em filmes, onde as pessoas, ao pensarem, elas mexem os lábios, de maneira geral, humanos que não estejam com algum problema, costumam falar consigo mesmos ou mesmas. Às vezes até, em novela, até o humano que está com problema, fala, o Dom Lázaro, Cláudio Neurão, quem não lembra disso? Eu sou de sexo, eu tô fora do sexo, ninguém trouxe ninguém. Você acha que eu percebo que a filosofia não é uma prioridade de brasileiro, você acha isso também ou não? Ela vem sendo, ela não era tanto, ela já o foi. O Brasil sempre teve grandes pessoas nessa área. E o Brasil perdeu muito por isso? Perdeu bastante, porque o trabalho da filosofia não é construir prédios, não é mover usinas hidrelétricas, mas é, como eu disse antes, impedir que a gente tenha uma vida não refletida, robótica, automática, onde não haja a percepção da alegria, a capacidade, inclusive, de se pensar as coisas, e a retirada do ensino de filosofia, especialmente durante a ditadura militar de 1964 até 85, ela dificultou um pouco esse lugar. Você brincou na chamada do programa, na minha entrada, que talvez aqui com o Marcelo, que eu viria para ensinar a pensar. Você sabe que pensar é um atributo atávico da nossa espécie. Você não ensina alguém a pensar, você já pensa. Achei que você ia falar, sabe que para você isso é impossível. Você sabe que nunca é tarde para aprender. Se você disser que agora é tarde, eu diria que não. Então vamos mudar o nome. Você sabe que, de outro lado também, alguns dizem, mas a filosofia serve para ajudar num pensar crítico. Nem sempre. O nazismo tinha seus filósofos, os preconceituosos têm os seus filósofos, os canalhas também têm a sua filosofia. Nem toda filosofia é boa, nem toda filosofia é ruim. Desse ponto de vista, ela é uma área do nosso dia a dia que não pode ser delírio. O Roger quer falar alguma coisa, Roger? Não, eu já falei, mas vocês não ouviram. Agora eu te falo, você viu como é bom? Quando você fala uma coisa que o cara não ouve, tá vendo? Tem o defeito. Vai lá, Roger. Eu falei que aqui não ensina a pensar, não ensina a parar de pensar aqui. Eu tenho a impressão que, assim, nas escolas mesmo, ensina uma coisa, a gente tem uma tendência a ensinar que tudo é difícil, né? Matemática é difícil, português é difícil e tal. Ensino mínimo. E esse ensino do estudo da filosofia que força a pessoa a pensar, bom, eu vou precisar disso para isso, ou será que eu devo estudar isso para isso vai me fazer? Enfim, a pessoa tem ela própria uma noção do que fazer na escola, ela tirar o proveito, não simplesmente ficar parada, não absorvendo. Você sabe que aquilo que hoje nós chamamos de filosofia, no passado é o que hoje nós chamamos de ciência. A filosofia nasceu como biologia, como física, nasceu como matemática. Aliás, a escola de Platão tinha um lema na porta, que era: não entra aqui quem não souber matemática. Quem criou a palavra filosofia foi um pensador chamado Pitágoras, que vários de nós aqui estudamos um dia. Por isso a filosofia, na origem, ela era o debruçar-se sobre o conhecimento. Assim que ela foi tendo alguma precisão, perdeu o nome de filosofia. E aí aquela área que ficou mais precisa virou física, química, biologia. Ana Maria Braga, por exemplo, foi professora de biologia antes de entrar no jornalismo. E foi atingida pela física. Foi atingida pela física. E por isso é uma pessoa inteligente como ela, capaz, inclusive, de, ao ser atropelada, não desistir, de continuar com esperança nisso. Maravilha, maravilha. A gente brincou com a Ana Maria Braga, mas desejamos melhor. Inclusive, eu espero que a Ana Maria esteja na TV. Hoje ela não foi, né? Mas espero que ela esteja amanhã e depois de amanhã, para acontecer mais coisas desse tipo, eu ter mais piada para fazer. Eu tô aqui com um livro seu, chama Não Se Desespere, mas eu tô vendo que a capa do livro tem uma exclamação gigantesca aqui. Como é que eu leio isso? Não se desespere! É sobre o que o livro? O livro ele é o terceiro de uma trilogia que eu tenho pela Editora Voz. Esse é o meu 18º livro. Eu tenho alguns livros individuais, outros com outras pessoas. Eu tenho um primeiro de provocação filosófica chamado Não Espere pelo Epitáfio. Lembra do Epitáfio dos Titãs? Eu devia ter amado mais, sonhado mais. Eu estava tocando no rádio do táxi que eu vim pra cá. Agora você vê. Então, e aí o livro chama Não Espere pelo Epitáfio. O segundo chama Não Nascemos Prontos. E agora saiu para fechar a trilogia o Não Se Desespere. Que são 31 provocações filosóficas sobre vida, ética, morte, religião, política, formação de crianças. Tem algum exemplo aqui pra gente? Por exemplo, ética não é cosmética. Ética
ética não é cosmética. Você falava aqui agora há pouco em relação a alguns políticos, não pode se imaginar que se possa admitir a ética como uma coisa de fachada, que é um pancake que você passa para usar. Não pode ser máscara. Máscara é uma coisa da TV, do teatro, da música. Né? A política cheia de máscaras, ela é uma má política. Mas existe uma boa política, que é aquela que é feita com decência, desde que ela não seja cínica, desde que a pessoa não finja que ela está aderindo a algo apenas para poder ser conveniente. Agora, falando em política, eu não posso deixar de perguntar, isso já te confundiram com Denúbio alguma vez? Várias vezes. Né? No entanto, ele é mais baixo que eu.